1 Pedro capítulo 1, o verso 14, 15 e 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. Amém? E a Bíblia diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. Deus, Ele tem, esses dias, fala ao meu coração e tocado profundamente ao meu coração sobre a esse respeito. Santidade, pregar a palavra, pregar a verdade, santidade ao Senhor, oração, consagração, se entregar totalmente a Ele. Deus tem falado comigo sobre esse quesito. Nos entregar, e porque estamos vivendo em um tempo onde uma sociedade está tão distanciada de Deus, está tão afastada de Deus, e está mergulhados nos seus apetites perversos, desenfreados, demonstrando desconhecer totalmente o significado santidade, santificação. Desconhecendo totalmente, negando totalmente essa palavra santificação. Muitos têm virado as costas para Deus. Muitos têm deixado a Deus, está deixando de viver o Evangelho, estão deixando a Cristo, estão deixando viver essa palavra, santificação, santidade ao Senhor. Porque para muitos, muita gente, santificação é uma palavra que para muitos, vamos dizer assim, é uma cafonice. Para muitos, viver em santidade nos últimos dias já está fora de moda. Não tem mais nada a ver. Muitas vezes, muitas pessoas têm deixado de viver uma consagração ao Senhor, uma vida no altar diante do Senhor. Muitas pessoas têm deixado de viver uma vida em oração ao Senhor, uma vida de meditação dentro da palavra de Deus. Muitos têm deixado o altar de adoração encher de poeira. Muitos têm deixado uma vida santa, correta, para viver uma vida desarrumada diante de Deus. Daqueles que dizem, muitas pessoas vão dizer que não precisa viver tanto uma santidade que a Bíblia diz que é para nós vivermos. Há de muitas pessoas chegarem aos seus ouvidos e dizer: não precisa você orar tanto, não precisa você se consagrar tanto, não precisa você se entregar tanto. Muitas pessoas podem chegar aos seus ouvidos para declarar isso, mas não deem ouvidos, não deem ouvidos. Deem ouvidos àqueles que dizem: vamos orar, vamos consagrar nossa vida diante do altar de Deus. Deem ouvidos àqueles que dizem: vamos nos entregar totalmente a Ele. Vamos nos entregar totalmente a Cristo, totalmente a Deus. Aquele que é o dono da vida, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que está no controle de todas as coisas. O poder está nas suas mãos. O poder está nas suas mãos.
E cabe ao povo de Deus, nós, como cristãos no Senhor, que somos intitularizados cristãos no Senhor, cabe a nós designar na Bíblia como nação santa, porque nós somos chamados nação santa. Você é nação santa, povo escolhido de Deus, povo separado para quê? Para viver a santificação, povo separado, escolhido para viver em santidade ao Senhor, para viver nos seus caminhos, nos seus preceitos, nas suas ordenanças, para viver a santidade ao Senhor. E nós somos escolhidos para isso. Como escreve Paulo em Romanos capítulo 6, verso 22, ele diz assim: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Aleluia! Escolhidos como povo santo, para viver uma santificação ao Senhor, para viver uma vida reta, santa, diante de Deus. Quem já ouviu falar aqui no homem chamado John Wesley? João Wesley, em português, né? Ele fala uma frase aqui, de uma sabedoria imensa, de uma profundidade imensa, quando ele diz, em uma frase citada, que ele fala: a conversão tira o cristão do mundo. A conversão, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Isso é de uma profundidade imensa, essa frase. Que a viver para Deus é uma das coisas perfeitas, das coisas melhores que tem a se fazer. Viver para Cristo é a melhor coisa que você faz. Como diz uma canção, né? Que a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Viver para Deus deve ser a prioridade em nossas vidas, porque muitos têm colocado outras coisas como prioridade. Muitos de nós temos colocado muitas coisas em primeiro lugar do que Deus. Eu estou falando isso, mas a mensagem deve falar primeiro comigo, para depois passar para os irmãos. Se a mensagem não falar comigo, eu não posso passar para os irmãos. Então, que nem eu falei no princípio, que a mensagem, ela tem falo comigo, muitas vezes, sobre a santificação, sobre a oração, sobre a pregação, sobre se entregar para Deus, viver para Deus, viver uma santificação para Deus. E o que é viver em santificação? Nós falamos sobre a santidade, sobre a santificação. E o que é viver em santificação? A santidade não está relacionado a usos e costumes. A santificação não está relacionado porque eu uso um terno e gravata, eu vivo em santificação. Eu sou santo porque eu uso um terno e uma gravata. A santificação não está relacionada porque uma pessoa pode até falar, mas eu vou todos os dias na igreja, eu vivo uma santificação. Não, não, você não vive uma santificação porque você vai todos os dias à igreja. Mas eu tenho uma voz bonita, eu prego com eloquência. Não, a eloquência não leva você a viver uma santificação. Cantar bonito não leva você a viver uma santificação. Não é relacionado a usos e costumes, não é relacionado àquilo que você faz, àquilo que você não faz, mas a santificação está relacionado a uma separação de tudo aquilo que desagrada a Deus.
A santificação está relacionada a tudo aquilo que desagrada a Deus, a você ser contra tudo aquilo que desagrada a Deus, e você ser a favor de tudo aquilo que dá alegria a Deus. Essa é viver em santificação. Não está relacionado àquilo que você é, mas àquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz para o Senhor. Viver em santificação está naquilo que eu sou para Deus, naquilo que eu vivo para Deus. Se eu estou pregando aqui, eu prego não para ser uma estrela, né? Porque tem muitas estrelas gospel por aí. Muitas pessoas querem brilhar mais do que Cristo. Muitas pessoas querem tomar o lugar de Deus. Muitas pessoas querem controlar a Deus, ter Deus nas suas mãos. Muitas pessoas querem controlar o tempo dele, na hora que ele vai agir, na hora que ele quer. Não funciona dessa forma. Deus, ele age da forma que ele quer, no tempo que ele quer, quando ele quiser, porque ele é Deus e ele é santo. Não é como nós queremos, é como Deus quer. É como ele quer fazer. Não está relacionado a mim, está relacionado a ele. Não é como eu quero, é como ele quer. E viver em santidade nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, né? Onde está cada vez mais difícil viver a santificação. Porque nós pregamos aqui uma coisa, e tem outras formas, e um tipo de evangelho, que nem eu falei aqui domingo passado, tem um tipo de evangelho sendo pregado, que é um evangelho que só dá aquilo que você quer, que Deus só dá aquilo que você quer. As pessoas querem controlar Deus. Tem um tipo de evangelho pregado, que só presta, só é ser feliz, que nem eu falei aqui domingo passado, só é ser feliz se você tem bens materiais. Tem um evangelho sendo pregado que viver para ser feliz, você tem que ter um carro bom, você tem que ter uma casa boa, você tem que ter uma conta bancária recheada. Não. Mas para você ser feliz, você deve viver em santificação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. A Bíblia diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor de Deus. E a santificação é essa: purificação, temor, afastando tudo aquilo que desagrada a Deus e nos entregando totalmente a Ele. É tempo de buscar a santificação. É tempo de buscar a santificação, de não mais perder tempo com coisas que são passageiras, coisas desse mundo que vão passar. Mas é tempo de viver a eternidade, aquilo que é eterno. Aquilo que é passageiro vai ficar aqui, vai passar, mas aquilo que é eterno é para sempre. Se a gente buscar viver em santidade, em santificação, em santidade, viveremos aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar. E eu quero viver essa santidade, eu quero viver essa santificação. Nós queremos viver essa santificação, pela qual o Senhor nos ordena, porque nós queremos ir para o alto dos céus.
Quantos querem ir para o alto céus? Porque nós queremos viver aquilo que é eterno, aquilo que não vai passar, aquilo que é para sempre, a glória, a eternidade, viver a Jesus. Que ousadia de Paulo quando ele fala para mim, viver é Cristo. Olha que frase. Quantos de nós temos essa coragem de dizer, viver para mim é Cristo e morrer é lucro? Porque a igreja sabia muito bem o que era viver em santificação. A igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja de João, sabia muito bem o que era viver a santificação. Porque era uma igreja que ela vivia em constante perseguição. Era uma igreja que estava sempre as pessoas falando mal delas, daquelas pessoas, dos apóstolos. Sempre desencadeava uma perseguição contra a igreja de Cristo. Mas eles sabiam muito bem da onde eles vieram e para onde eles iriam. Eles sabiam muito bem. Eles sabiam muito bem o que era viver para Cristo, o que era pregar o Evangelho, o que era viver em santidade, em santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. A Bíblia diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para viver para Ele. Deus, Ele nos chamou para a gente não sujar as nossas vestiduras, mas manter as nossas vestiduras limpas, alvas, brancas como a neve. Ele nos ensinou com a porta das ovelhas uma lição do que é uma separação. Quando ele fala sobre a porta das ovelhas. E quando você pesquisa sobre a porta das ovelhas, era uma porta que ali separava as ovelhas que tinham manchado as suas lãs, das ovelhas que tinham as suas lãs limpas e puras. Ficava um homem analisando as ovelhas que passavam pela porta. E ali, aquele homem que estava atrás da porta, analisando as ovelhas, aquelas que tinham manchas na sua lã, passavam, mas não prestavam para o sacrifício. Mas aquelas ovelhas que tinham as suas lãs limpas, elas passavam e ali ofereciam uma oferta agradável para o Senhor. Nós, como ovelhas de Cristo, nós temos que manter as nossas lãs alvas, não deixar que o mundo venha manchar a nossa lã, não deixar que as coisas do mundo venham manchar a nossa lã, como ovelhas obedientes de Cristo. Mas nós queremos passar pela porta estreita, que vai chegar até a vida eterna. Nós queremos sim, nós queremos chegar até a porta estreita, por esse caminho apertado, por esse caminho que chega até a vida, Às vezes nós temos uma comparação quando nós entramos em um caminho largo e um caminho estreito. Às vezes nós não damos nada por aquele caminho estreito. Eu já fui fazer algumas trilhas na serra, caminhando. Eu já passei por alguns lugares que tinham um caminho largo e o caminho estreito. Tem lugares que é só você passando, que só passa
só os seus pés, você caminhando. Às vezes você não dá nada por aquele caminho, você acha que não vai dar em lugar nenhum. Às vezes nós escolhemos o caminho largo, e esse caminho largo, às vezes nós nos perdemos. E o caminho estreito vai chegar até o alvo, onde você quer. Porque o caminho apertado tem vários obstáculos e nós não queremos passar por obstáculos. Na nossa vida, nós não queremos passar por obstáculos. Mas os obstáculos faz parte da caminhada cristã. Como é que você não quer passar por obstáculos, se isso faz parte de uma caminhada com Cristo? Faz parte do processo. O caminho é apertado, o caminho é estreito, o caminho tem espinhos, o caminho tem dificuldades, tem problemas, tem aflições. Jesus, na sua palavra, ele não fala: olha, você me segue porque você só vai sentar numa rede, tomar água de coco, vai viver bonança, você vai andar de carro novo, você vai ter casa boa. Quando eu leio a palavra de Cristo, eu não vejo em nenhum momento Deus dizer isso. Mas eu vejo Ele falar a verdade: vocês vão ter aflições, sim, no mundo. Vocês vão ter dificuldade, vai ter problemas que a sua alma vai gritar de desespero. Mas eu quero falar para você que no final dessa caminhada, vai ter uma coroa de vida eterna para você. Uma coroa. Então só é você aguentar firme, viver em santificação, viver a santidade. Então a santidade está relacionada à minha intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus. E nós devemos que voltar. Se você perdeu essa chama, se você perdeu essa alegria da salvação, se você perdeu esse privilégio que é viver em santidade, é tempo de voltar a buscar a Cristo com intensidade, com fervor, com amor, viver em unidade. E aqui está um ponto também, que a unidade faz parte da santificação, certo? A unidade faz parte da santificação. A igreja deve viver em unidade, em união. A igreja, ela deve viver unida. Isso que nós fizemos aqui é um ato de unidade, orando uns pelos outros, em santidade, em fervor, em amor uns pelos outros. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela vivia em oração, ela vivia repartindo pão, ela vivia em temor do Senhor. Esse é o papel de uma igreja santa, de uma igreja que quer morar no céu. E você vai ver qual é o que a Bíblia fala sobre unidade e santificação. Em Hebreus, olha só a importância de uma igreja unida. Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha só a importância de o que é uma igreja viver em unidade e santificação. Olha só o que a Bíblia fala: segue em paz com todos. Primeiro ponto, segue em paz com todos. Não existe esse negócio de você estar enraivado com seu irmão, não existe esse negócio, isso não é papel da igreja.
Não existe esse negócio de, ele não falou comigo, eu não vou falar também não. Não existe isso no meio da igreja. Não existe uma igreja que está intrigada com seu irmão. Não existe. Porque a Bíblia vai falar, segue a paz com todos. Segundo ponto, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem esses dois pontos: seguir a paz com todos e a santificação. Ninguém verá o Senhor. Olha só a importância do que é dois pontos. Então, procure hoje mesmo. Se tiver alguma contenda com seu irmão, procure hoje mesmo o seu irmão para seguir em paz com todos. Para seguir em paz com seu irmão. Segundo ponto, vamos nós todos procurar viver em santificação. Porque sem essas coisas, nós não veremos a Ele. Sem essas coisas, quando esse céu se rasgar, e Jesus virá buscar a sua igreja, sem esses dois pontos, nós não veremos a Ele. Eu quero fazer parte de um povo que verá a face de Cristo. Eu quero fazer parte de um povo que verá a Deus, que subirá com Ele na morada celestial e estará ali com Ele, vendo a face com Ele, vendo Ele assentado no trono e dizendo que Ele é santo. Eu quero fazer parte disso. Eu quero voltar a viver aquilo que eu vivia no princípio. Eu quero viver as coisas boas com Cristo. Eu quero viver a Cristo. Eu quero viver para Ele. Viver, se entregar totalmente a Ele. Aleluia. Se for possível, você pode se colocar de pé.